Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve essa semana sobre um cliente que entrou em contato querendo integrar um sistema de telefonia ao RD Station. E eu comecei a ler a documentação, criei aqui uma conta de teste para ter uma primeira impressão da ferramenta e entender até onde a gente consegue chegar em conjunto. Inclusive entender qual é a proposta dessa ferramenta. Pelo que eu vi aqui, parece uma ferramenta bem interessante nessa questão de nutrir leads, criar campanhas. E quando a gente fala de campanhas, ele não se restringe somente ao canal de telefonia ou e-mail. Parece que tem algumas questões aqui bem interessantes por outros canais, que nem o WhatsApp, landing page, formulários. Mas como o nosso assunto aqui principal é sobre telefonia, eu queria compartilhar com vocês minhas impressões aqui de como o RD Station poderia se comportar junto com a telefonia. Então, o primeiro passo que eu fiz foi criar minha conta de teste. Então, eu tenho aqui um plano que está válido para 10 dias. O segundo passo foi acessar a documentação. Esse foi um ponto que me chamou a atenção de uma maneira positiva. A documentação deles é bem completa, inclusive traz até exemplos de casos de uso e exemplos de código mesmo em diversas linguagens. Então, esse foi um ponto positivo, me chamou a atenção de uma maneira boa. Então, o primeiro ponto que eu tive aqui como desafio foi como obter o token de acesso. Então, eu consegui entender aqui, seguindo passo a passo deles, essa questão de autenticação. Como é que eu gero uma aplicação privada, como gerar ali um processo de autorização, né? Você tem aqui o cliente ID. Mas isso foge um pouquinho do nosso objetivo aqui, porque a minha ideia não seria bem tratar esse vídeo como um tutorial, mas sim passar algumas impressões e ver algumas possibilidades onde a gente consegue chegar. No contexto de telefonia, o ponto principal que eu enxerguei aqui seriam as questões de campanhas. Como eu poderia trabalhar os leads? Olhando aqui no menu lateral, a gente teve essa questão de campanhas aqui que me chamou a atenção. Só que como meu plano é básico, que é o estar no período de teste, eu vi que eu não ia conseguir testar essa parte para entender como funcionava, porque está aqui limitado somente aos planos Pro e Advanced. Então, eu parti para essa parte de eventos de chamada. E pelo que eu li aqui é bem simples. A ideia seria basicamente registrar os contatos de um cliente dentro da plataforma. Então aqui ele já me traz alguns exemplos de código. Ele me traz os campos que são possíveis dentro desse exemplo. Então eu poderia anexar aqui o arquivo de gravação, um link de gravação para ter acesso direto, informações sobre a operadora, por qual tronco saiu ou entrou. Me pareceu bem interessante. Aqui teve um ponto que eu achei que gerou um pouco de complexidade para o ambiente real de telefonia. O campo de e-mail ser requerido. Então, isso quer dizer o quê? Você imagina que um cenário muito comum para mim aqui seria: eu tenho o meu cliente, que ele pegou o meu número de telefone numa mídia. Vamos dizer que eu faço uma mídia de TV ou de rádio, e aquele cliente pegou meu 0800 e ficou interessado no meu produto e quer fazer a compra daquele produto. Só que tem um ponto, muitas vezes esse cara é o primeiro contato. E ele sendo o primeiro contato, eu não tenho e-mail, eu não tenho nenhum tipo de cadastro de e-mail. Então essa funcionalidade para clientes que têm o primeiro contato, eu achei que não vai funcionar. Ele não vai ser efetivo. E isso para mim é um problema nesse caso de leads que eles vêm por outras fontes, mas o principal canal de atendimento seria a telefonia. Então é um ponto que talvez se resolveria tendo um cadastro provisório com base no número de telefone e o e-mail ser opcional nesse ponto. Isso pensando no contexto de telefonia, mas no contexto de formulário e outros tipos de contato,
o e-mail normalmente é a chave principal ali de identificação de um cliente. Mas nos meus testes, essa questão, ela funcionou super bem. Então aqui, ó, o primeiro passo, olhando em código, eu peguei o exemplo aqui de como obter o token. Então esses dados aqui, como é conta de teste, eles vão perder a validade. Então, quando eu executo essa parte, eu tenho a obtenção do token. Então aqui, eu peguei o script de exemplo que ele me gerou aqui e fiz um teste para a gente ver como ele se comportava. Então vamos ver. Então aqui, como eu disse anteriormente, a questão do e-mail ser um campo obrigatório, isso daqui meio que complicou minha vida, porque casos de primeiro contato acaba inviabilizando, porque se eu usar um e-mail genérico, tudo vai ficar vinculado a todos os contatos àquele e-mail, então vai parecer que é um contato único. E se e mesmo que não seja o primeiro contato, eu teria que ter um depara, um cadastro paralelo de telefones e e-mails para fazer um depara. Então isso daqui dificultou um pouquinho a minha vida nesse ponto, de imaginar um cenário viável para esse registro de chamada, nesse cenário de telefone ser o principal canal de contato numa captação de um lead. Então, deixa eu executar aqui. Então, beleza, ele efetuou o registro. Então, aqui dentro do RD Station, se a gente der uma olhadinha aqui, deixa eu atualizar. Olhando aqui na parte das conversões de leads, ele me gerou a entrada agora aqui desse contato. Aí eu acabei usando um e-mail aqui genérico de teste, mas funcionou super bem. Os detalhes da ligação aqui. É. Então, para rastreio ali, para seguir nutrindo esse lead, interessante. Funcionou dentro do esperado. Eu tenho as informações aqui de link de gravação. E essas informações eu posso seguir aqui fazendo anotações, tagueando. Posso editar posteriormente aqui para de repente colocar um outro e-mail em contato@genil.com.br. Eu posso informar um telefone aqui, então terminar o cadastro direitinho desse cliente. Então, interessante. Um outro ponto também que é uma possibilidade, mesmo a gente não tendo aqui no plano básico a parte de campanhas, a gente conseguiria trabalhar aqui com essa parte de funis e segmentações. Então, eu consigo consultar quais segmentações que eu tenho aqui, como meus leads eles estão organizados e buscar os leads daquela segmentação, pegar o campo de telefone e trabalhar. Então aqui, se a gente der uma olhada nesse ponto, eu também peguei um código de teste que ele me sugeriu aqui. Então vamos ver como ele se comporta. Então aqui ele me trouxe os contatos que eu tenho aqui nessa segmentação. Então olha só, eu tenho um contato @genil que ele me trouxe aqui. E ele tem o outro contato que eu cadastrei meu aqui. Então eu vou recuperar os dados desse contato aqui do Tatiano, olha só. Então eu vou pegar o UID que já está aqui nesse meu exemplo e vou chamar. Então aqui ele acaba me retornando o telefone, que eu poderia fazer um trabalho de contato automatizado nesse ponto. Então aqui eu enxergo uma aplicação prática de um discador, onde eu iria no sistema, recuperaria uma lista de contatos e para essa descagem automatizada entregaria para cada usuário ali numa fila e com o atendimento eu tendo o identificador único e aqui eu tendo acesso ao e-mail, eu poderia registrar o andamento daquele atendimento, então registrar aquela ligação. Então, nesse cenário de uma campanha e registrando o final da chamada, é válido. Eu não enxerguei uma aplicação prática
recebendo os contatos, sendo o primeiro contato do cliente pela telefonia. Mas eu tendo um lead e fazendo uma campanha ativa por telefone, eu enxergo que dá para fazer alguma coisa assim, nesse ponto. Então, uma campanha ativa por telefonia é possível utilizando o RD Station, nesse cenário que eu imagino. É claro que eu, o tempo que eu tive para estudar a documentação foi curta, então pode ser que existam cenários que eu não enxerguei. Talvez estudando ou conversando com mais pessoas sobre esse assunto venham novas ideias, mas para uma campanha ativa, bacana. Eu acho que esse vídeo está ficando um pouquinho longo e como era mais um bate-papo, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida ou tiver sugestões sobre novos conteúdos, deixa aqui nos comentários. Se não, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. E até a próxima.